voltamos para nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos falar de fonologia. Gente, fonologia estuda o quê? Estuda os sons. Qualquer som? Não, o som produzido pelo ser humano. Qualquer som produzido pelo ser humano? Não, também. O som da fala, certo? É isso que nós vamos nos atentar hoje. Então, quando a gente fala de fonologia, a gente está falando também de fonema. Fonema é a menor unidade de som produzida pelo ser humano. Então, a fonologia sempre vai ficar cuidando ali os foneminhas. Então, aqui, ó, fonologia estuda som. Ok? Som. A gente cuida isso. E aí, quando a gente fala de fonologia, tem algumas coisas que a gente aprendeu lá na escola, bem pequenininha, bem miudinho ainda. E aí, a gente às vezes esquece. Então, deixa a prof te falar. Vogal é aquela coisa que acho que todo mundo sabe. A, E, I, O, U. Beleza, né? Só que deixa eu te contar uma coisa. Não existe sílaba com mais de uma vogal. Vixe, agora? Ué, Nath, mas aquelas palavras do tipo Uruguai. Tem um monte de vogal aí. Ah, peraí que eu já vou te explicar isso. Gente, a gente tem então, dentro das sílabas também, cada sílaba ela só tem uma vogal. E não existe sílaba sem vogal. Por exemplo, tríceps. Vamos fazer a separação silábica de tríceps. Ou bíceps, pode ser bíceps, sei lá, tanto faz. Bíceps. Não, não pode. Por quê, gente? Porque, deixa eu botar aqui, ó. Bíceps. Se eu separasse e colocasse esse ps aqui só numa sílaba sozinho, não dá. Por quê? Porque não teria uma vogal. E não existe sílaba sem vogal. Então, essa palavra em específico, a gente tem aqui duas sílabas, beleza? E quando a gente tem aí algumas sílabas que aparentemente tem mais de uma vogal, é porque na verdade elas têm uma semivogal. Então, as semivogais, elas só existem enquanto junto de vogais. Então, elas se juntam as vogais em algumas sílabas, beleza? Então, o que a gente tem como semivogal? O som de I e o som de U. Lembrem-se, sempre que a gente estiver estudando fonologia, a gente está estudando som. Isso é importante, deixa eu te explicar. Vou pegar aqui um cantinho do quadro para te mostrar o que isso quer dizer. Por exemplo, a palavra homem, né? Homem. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 letras, beleza? 5 letras. Então, 5 letras. Só que a gente tem apenas 4 sons, porque em língua portuguesa o H não tem som. Então, a gente tem 4 fonemas, porque o H, ele não é uma unidade sonora. Deixa eu te mostrar outra palavra. Por exemplo, táxi. Táxi é uma palavra com 4 letras, beleza? Só que olha só, escuta isso, táxi. Tá vendo que tem um sonzinho a mais ali, que é quase um KS? Então essa palavrinha, ela tem, na verdade, 5 fonemas. Por quê? Porque a gente tem, então, esse sonzinho de KS. Entendem isso? Homem, então, o H não tem som, e por isso, somente 4 fonemas. E o táxi tem ali um sonzinho a mais, e por isso, 5 fonemas. Beleza, barbada, né? Quero ver tu falar por aí, não sei português. Daí tu vai falar agora, depois dessa aula, eu sei português, aprendi com a Nath. Vou amar saber por aí. Gente, então a gente está estudando isso. Então a gente tem vogal, semivogal e consoante. Consoante é tudo, olha só, vou ler o que eu escrevi porque a minha letra é feia, talvez vocês não entendam. Fonemas produzidos mediante a uma... Nem eu entendo a letra, misericórdia. Mediante a resistência que os órgãos opõem à passagem de ar. Olha só, quando a gente fala B, né? O B, na verdade, a gente está estudando som, lembra? Qual é o som do B? É B, B, tá vendo? O meu lábio, ele impede a passagem, enquanto A, E, I, O, U não tem nada do meu corpo impede essa passagem desse som. Mas o B, que é B, é bilabial, então os meus lábios se fecham para produzir esse som. Ou, por exemplo, o M, que é ó, também é um som bilabial, certo? Os meus lábios, eles impedem um pouco dessa passagem de ar.
Assim como a gente tem várias outras letras que podem ser produzidas com a língua junto aos dentes. Enfim, a gente tem todo um cinema. Meu Deus. Esqueci a palavra, gente. Misericórdia. A gente tem todo um sistema, um cinema articulatório que vai nos ajudar a produzir esses sons. E aí, gente, a gente está estudando especificamente fonologia da língua portuguesa. Por quê? Se um dia, ou se tu já tentou aprender outra língua, ou tu vai aprender outra língua, tu vai ver que em outras línguas a gente tem sons que não tem na língua portuguesa. Por exemplo, no francês. No francês a gente tem um Rzinho que ele é produzido bem aqui, ó. E aí, esse Rzinho não existe na língua portuguesa. E é bem difícil de falar esse R. Eu, por exemplo, quase não consigo produzir esse R, que é produzido aqui. No inglês, a gente tem outros sons. No espanhol, a gente tem outros sons. Então, a gente está olhando aqui apenas para a fonologia da língua portuguesa. Beleza? Gente, então, quando a gente está falando de fono, a gente tem alguns encontros vocálicos. E aí, isso aqui vai ser importante para depois tu saber lá fazer também separação silábica. Então, presta atenção aqui e te apega nisso aqui com a tua alma, para quando tu acabar, tu falar assim, ai, a Nath me ensinou tanta coisa hoje, eu vou ficar feliz. Tá, olha só. Hiato. Gente, hiato é o agrupamento de duas vogais em sílabas diferentes. Claro, lembra que não existe mais de uma vogal numa sílaba? Então tem que ser em sílaba diferente. Olha aqui, ó. Coelho tá em sílaba diferente. A gente tem duas vogais, uma perto da outra, mas eu me enrolo aqui no microfone, gente. Quando eu estiver olhando para baixo é que eu sou meio atrapalhada na vida. Então a gente tem, ó, vogais em sílabas diferentes, porque vogal só pode estar em sílaba diferente, beleza? Rainha, a mesma coisa. Piada, a mesma coisa. Depois, a gente tem o ditongo. Aí o ditongo, sim, a gente vai ter vogal mais semivogal ou vogal mais vogal. Opa, semivogal mais vogal. Gente, olha só. A semivogal, ela é semi, então ela é mais fraca, beleza? Olha só, sempre tem que prestar atenção nisso. Ela é mais fraca. Por que que isso é importante, Nath? Para vocês entenderem depois o que eu vou falar sobre ditongo. Então anota aí no teu caderno, deixa para eu te falar uma coisa. Tudo isso está na tua apostila, então tu pode acompanhar por lá também. Mas anota aí do ladinho de semivogal, que semivogal é mais fraca sempre. Sempre, sempre, sempre. É daquelas regras da língua portuguesa que não tem órgãos, depende. Sempre é mais fraca, tá? Daí, olha só, o ditongo, então, ele tem que ter uma vogal e uma semivogal, ou uma semivogal e uma vogal, na mesma sílaba. Ok. Leite. A gente tem o E, que é sempre vogal, e o I, que é uma semivogal. Bom, então, se a gente tem primeiro uma vogal e depois uma semivogal, a gente tem um som mais forte, indo para um som mais fraco, beleza? O E mais forte e o I mais fraco. Então, a gente tem um som decrescente. Então, isso aqui é um ditongo decrescente. Beleza? Então, o decrescente é quando a gente tem a vogal mais a semivogal. Depois, em espécie, o I, ele é uma semivogal, certo? E esse som vai ficar mais forte, porque depois eu vou ter uma vogal. Então, isso aqui é um ditongo crescente. Então, sempre que eu tiver semivogal mais vogal, eu tenho um ditongo crescente. Beleza? Pão. E, Nath, não sei. Tu falou que semivogal é só iu. Lembra que a gente está estudando som? O que tem som aqui próximo de iu? O O, né? Pão. É quase um uzinho ali que a gente faz com a boca, certo? Então, o A é sempre, sempre vogal. Então, o nosso som mais forte é o A. E esse nosso som mais fraco é esse O que está fazendo quase um som de U ali. Beleza? Eu vou botar um U aqui. Então, a gente tem de novo um ditongo decrescente. Ok, gente? Acho que deu para entender, né? Depois a gente tem o tritongo, que eu acho que é um dos mais fáceis. Que a gente tem uma vogal, porque só pode ter uma vogal, e duas semivogais. Ai, ai, ai. Olha só, Uruguai. A gente tem o A, que é sempre uma vogal, e o I, U, errei, e o I. Então, semivogal, vogal e semivogal. Tritongo. Beleza, 3 tons, facílimo. Quais? Ó, percebam, a gente pronuncia, né? Quais? A gente pronuncia todas essas letrinhas que estão ali postas. Então, a gente tem
semivogal, mais semivogal. Sempre é isso. Se eu tenho 3 sonzinhos ali que fazem as vezes de vogal e semivogal, é tritongo. Beleza, né? Bem fácil. Gente, então vamos para encontros consonantais. É muito barbada, vocês vão ver rapidinho aqui. A gente tem 2 tipos de encontro consonantal na mesma sílaba e em sílabas diferentes. Olha aqui, ó. Clima, 2 consoantes na mesma sílaba. Calma que a professora se enrola. Em sílabas diferentes, a gente tem, por exemplo, aqui, ó, franco. A gente tem 2 consoantes, mas elas estão separadinhas, tá vendo aqui? Sim, eu separei pra vocês já, que eu sou muito querida. Olha só, gente. Depois, a gente tem ainda dígrafo. Dígrafo, a gente tem basicamente o agrupamento de 2 letras com apenas um fonema. O que isso quer dizer? O que é mesmo fonema? Meu Deus, Nath, me explica. Eu explico. Eu te dou tudo mastigadinho. Olha só. Quando a gente tem ali 2 letrinhas e a gente tem só um som. Lembra que fonema é som? Então a gente tem 2 letrinhas fazendo um só som. Por exemplo, arroz. Essa palavra a gente tem 2 R's com um só som. O RR, ele dobra de letra, mas é um só som. Depois eu vou falar disso aqui, guarda isso aqui. Mas anota, tá na tua apostila, mas anota. Anota pra fixar, pra entrar na cabecinha e pra tu só depois, assim, comemorar que tu sabe tudo, que tu vai arrasar na prova. Chapéu. Esse CH são 2 letras, mas a gente só tem um som, né? Esse som de X. Depois, querida. A gente não fala querida, né? Esse QU, ele não tem som. Isso aqui é dígrafo. Osso, também, esse SS não tem som de 2 S, ele tem som de um só. Carro, a mesma coisa. Guitarra, a mesma coisa. Aqui eu botei pra vocês os principais dígrafos. Olha que maravilhosa, né? Já deixei ele resumido pra ti. Nem precisa, assim, ir lá procurar. Tá, mas deixa eu te falar uma coisa, não precisa decorar a criatura. É só tu entender o conceito. Não precisa decorar, não sai assim, ai meu Deus, tenho que decorar um monte de coisa. Português não é decorar, português é entender. Eu tenho certeza que tu vai entender. Gente, e aí, tem uma coisa que é importante, que é a divisão silábica. Normalmente, a gente, quando vocês forem escrever redação lá, né, vão se formar, vão para uma nova vida, fazer vestibular para passar na faculdade. Ou tô escrevendo, sei lá, no Enem, tô, sei lá, né, em um momento da minha vida. Tô numa entrevista de emprego que tem que escrever uma redação, sei lá, né, tem doido pra tudo. Aí, gente, olha só, a gente tem um monte de linhazinha, né? As minhas linhas não são retas. E aí eu tô escrevendo uma palavrinha e aí não coube tudo na mesma linha. Aí você fica, ai meu Deus, o que eu faço agora? Isso se chama translineação. Será que eu pronunciei certo? Sim, pronunciei. Translineação. Olha só, presta atenção na tua prof. Sei lá, tô escrevendo casa. Eu não posso escrever, tipo, cheguei no final da linha e faço isso aqui. Não! Tem que respeitar a divisão silábica. Não faz isso, pelo amor de Deus. Não para o vídeo aqui, que daí tu parou bem nessa parte do vídeo, daí tu faz isso. Ai, meu Deus, não fala por aí que eu te ensinei isso. Ó, cheguei no final da linha, o processo de translineação, ele respeita as regras de divisão silábica. Por isso que a gente vai ver elas agora. Então, eu tenho que escrever casa. Beleza? E aí, existem várias palavras que eu não posso separar. E aí, várias sílabas que eu não posso separar, na verdade. E aí, eu vou te explicar agora quais tu não pode separar. E aí, tu nunca mais vai errar na tua vida. Olha que ótimo. Olha só, então. A gente tem sílabas que são basicamente um fonema ou um grupo de fonemas, certo? Então, por exemplo, casa. Eu não falo casa, tipo, tudo uma vez só. Eu tenho 2 sílabas. Casa. Beleza? Então, muito tranquilo. A gente tem os monossílabos, a gente tem os dissílabos, os trissílabos, os polissílabos. Mas isso a gente não precisa saber agora. Tá tudo certo. Então, olha só, a sílaba, ela é basicamente esse grupo de fonemas que são pronunciados em uma só emissão de voz. Então, casa, são 2 emissões de voz, então 2 sílabas. Aí, a gente tem a sílaba que é tônica, que é aquela sílaba forte, que vai ser importante para vocês entenderem a acentuação, saber o que é cada um. E a sílaba átona, que é a sílaba fraca. Então, a gente tem alguns monossílabos, que é aquelas palavrinhas que tem uma só sílaba. Por exemplo, flor, que é um monossílabo átono, ou seja, fraco, porque não tem acento, e chá, que é um monossílabo tônico, que é uma sílaba forte, e por isso tem acento. Assim como pé, como, enfim, outras palavras várias.
Gente, aí presta atenção aqui. Agora é a parte mais importante de divisão silábica. Não sai daí, não desliga o vídeo, ou no máximo vai pegar um café. Mas presta atenção aqui. Olha só. A gente não vai separar os ditongos e os tritongos na separação silábica. Vamos fazer aqui as minhas linhazinhas de novo. Peraí. Por exemplo, cadê minha caneta preta? Peraí, gente. Aqui. Fazer linha preta. Pra ficar mais... Nossa, quase caí. Eita. Aqui. Olha só. A gente está ali escrevendo no final da linha. E aí eu não vou fazer isso aqui, ó. Las. Não pode. Porque isso é justamente um ditongo. Dois tons, dois sons em uma mesma sílaba. Então eu não posso fazer isso. Tudo que é vermelho aqui é o que não pode, tá? Vermelho é ruim, azul é bom. Fica a dica. Gente, olha só. Então tem que ser ao. Putz, ficou azul e vermelho a caneta, mas tudo bem. Aulas. É assim que eu separo. Assim que eu faço a translineação. Ok? A mesma coisa para os tritongos. Eu não posso escrever... Ai, meu Deus, agora vai ficar uma bagunça isso aqui. A mesma coisa para os tritongos. Eu não posso separar, né? Botar aqui, ó. Cadê o meu tritongo? Aqui. Uruguai. Uru-gu. E na sílaba de baixo, ai. Não pode. Tem que respeitar a divisão silábica, pelo amor de Deus. E depois, os hiatos pode, né? Porque o hiato, ele é justamente vogais em sílabas diferentes. Então, eu posso escrever piada. Tá tranquilo. Ciúme, não tenham ciúme, só escrevam ciúme. Ciúme é escroto. Daquelas que é triciumenta. Mentira, não sou não. Ciúme. Agora eu fiquei tipo constrangida porque eu não sei se eu posso falar aqui não. Gente, olha só. Aí os dígrafos também tem uma regrinha. Olha só. O dígrafo a gente já viu, certo? E eu sublinhei aqui pra ti justamente alguns dígrafos, que eu já vou explicar quais são sublinhados e por quê. Olha só, o SS, ele é um dígrafo que ele se separa. Então, fica um S numa sílaba e um S em outra sílaba. Então, eu te sublinhei os que eu nunca separo. Então, o SC separa, ó. Flores fica numa sílaba, o C fica em outra. O deço também. Eu só botei exemplo dos que separa. Muito bom, né? Então, S cedilha, separo também. Beleza. Deixa eu pensar aqui. Rainha. Verde. Só para seguir aqui, né? Rainha. Ok? Eu não vou separar. Rainha. Não tem como. Por quê? Porque esse nha, ele é uma só emissão de som. Então, ele tem que estar na mesma sílaba. Beleza? Então, não pode separar lá na translineação, botar o N numa linha e o H em outra. É tudo a mesma emissão de som. É tudo a mesma sílaba. Toma cuidado com isso. Beleza, gente? Então, fono foi, tá? Arrasamos em fono. Vocês estão prontíssimos para acertar tudo de fonologia. É isso, gente. Beijo grande. Até a próxima aula.